uma área da sua vida, seja qual for, que precisas de imponência, de coragem, de ousadia, de quebra de barreiras, de paradigmas, de conceitos, que esta palavra fale comigo e contigo nesta noite, em nome de Jesus. Leamos o verso 2 de Josué, capítulo 3. Ao fim de 3 dias, a minha versão vai dizer: os oficiais passaram pelo meio do arraial. E o verso 3 vai dizer: e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Até aqui. Deus, está lida a tua palavra, Pai. Queremos que o Senhor tome posse das nossas vidas aqui neste lugar. Queremos que o Senhor domine os nossos pensamentos. Queremos aqui que seja o Senhor a determinar a sua vontade sobre as nossas vidas. Então eu oro ao Senhor para que não hajam da nossa parte impedimentos para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Colocamos de lado então, assim, é o que nós pedimos, nos ajuda nisso, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos desconecta da tua santa presença, que nos impede de entender a tua vontade, a tua palavra, e que haja então aqui um domínio sobrenatural sobre a nossa mente, sobre as nossas vidas. Começa a quebrar, Pai, qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer impedimento, qualquer lamento, qualquer insatisfação, qualquer tristeza, qualquer dolo, qualquer luto, seja o que for, Pai amado Deus, não nos tire mais da tua vontade aqui neste lugar, Pai. É o que eu oro e peço, e quem crê assim, ora assim também, diga amém e amém. Pode se assentar. No início, ao ler esses versos, já começa o Senhor aqui a falar conosco. Aqui diz que os oficiais deste exército, eles chamam o povo e eles dão ordens a esse povo para que eles sigam a arca. Acredito que todo mundo já sabe, mas a arca era um baú revestido de ouro, media 1,20 por 60 e por 60, está lá em Êxodo 25, onde diz isso. E ela simbolizava o trono de Deus, e às vezes era levada para as batalhas. Só que ela não era apenas um simples símbolo. É importante a gente começar a entender aqui. Aqui Deus diz que Ele estava de fato presente ali aonde Ele estava. E quando eu li isso aqui, eu começo a entender que de fato Ele está aqui. Porque como crentes frios que somos, e não entendedores da sua vontade, esquecemos que quando nós lemos a Bíblia, é um momento santo. É um momento no qual temos que parar e ver exatamente o que o Senhor está a falar. E Ele está a falar através da sua palavra, como Ele está também a falar aqui já conosco, desde a primeira oração, aonde começamos nesta noite aqui, um tempo novo. Não porque eu fiz a abertura do louvor, não por isso, mas um tempo de maior pesquisa, maior procura, maior entendimento, maior comunhão, como foi feito aqui nessa sexta-feira passada entre eu, pastor Renato, ao comando do bispo Robson, uma reunião com todas as equipes de louvor desta igreja, para que não continuemos no modismo gospel, e nos esqueçamos que louvar ao Senhor é cantar salmos, hinos com alegria. E também não podemos esquecer, reconhecendo quem Ele é. Em nome de Jesus, seja assim também durante esta palavra.
Eu disse que não era apenas um simples símbolo e que Deus estava ali presente. E Deus estava ali presente, dando direção aos sacerdotes que a carregavam. E por isso eu trago para cá, para a gente, ou seja, Ele está aqui, sim, nos dando direção. É Ele quem está, a todos nós, direção a esta igreja, direção a este ministério, direção aos pastores, direção aos diáconos, aos líderes, aos membros, aos ouvintes, aos visitantes. Ele está aqui falando agora com todos nós. Continuemos a leitura a partir do verso 4, Josué 3. Quem pode, me acompanhe. Vai dizer assim: contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual vocês devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Ou seja, havia uma ordem a ser cumprida. A Bíblia é uma ordem. A Bíblia é um mandamento, não é um livro apenas para leitura, é a nossa bússola. E Ele deu aqui uma ordem para que ficassem, mantivessem uma distância de 2.000 côvados. Na época, as distâncias eram medidas dessa forma, cerca de 900 metros a aproximadamente 1 quilômetro, entre a arca e o povo de Israel. Isso permitiu a eles, ou seja, por que essa ordem? Eles precisavam ter uma visão completa da maravilhosa direção de Deus. Deus tem nos dado ordem, só que não temos cumprido. E por isso nós não temos essa visão completa, maravilhosa diante das nossas vidas. Não temos cumprido com a nossa busca, no qual a Bíblia recomenda que façamos dia após dia desse Deus. Não temos uma visão completa desse ministério aqui de Nova Vida em Colombandeira. Não temos, não conseguimos ter. Não temos uma visão completa da palavra do Senhor, o quanto ela vem para nos direcionar através de uma ordem, de uma exortação. Nós somos assim. Qualquer fala um pouco mais dura, mesmo que seja por parte de Deus, já nos incomoda. E este é o primeiro princípio para a vitória deste povo que estava recebendo do Senhor uma segunda chance. E a ordem era: siga a arca. A ordem que Deus dá para mim, nos momentos em que eu paro para ouvir o Senhor e ler a tua palavra, é uma. A ordem que Deus tem dado a cada um aqui é outra. Porque cada um precisa de alguma coisa diferente um do outro, para cumprir a vontade do Senhor. Deixa Deus falar. Se tem alguém lembrando de alguma coisa aqui que fez, ou que deveria ter feito e não fez, deixa Deus fazer. Se Deus está começando a te levar a um arrependimento de alguma coisa que você ainda não conseguiu, porque somos falhos, comece a reconhecer a sua dificuldade e deixa Ele começar a te dar forças, sabedoria e formas, estratégias de cumprir a vontade do Senhor. Senão não tem sentido estar aqui. Para que isso fique registrado na sua mente, você saia daqui nesta noite sabendo: a arca do Senhor, naquela época, o povo olhava para ela e dizia que era um símbolo. Símbolo do quê? Da presença de Deus em meio ao seu povo. Será que hoje nós temos a lembrança de que a igreja é um símbolo da presença de Deus aqui neste lugar? Será que temos prestado um verdadeiro culto ao cuidar desta igreja?
do ministério que Deus tem nos dado, das vidas que Ele tem trazido até este lugar, das vidas que têm se humilhado diante desse altar. Será que nós temos realmente olhado para as coisas de Deus? Será? Por isso esse povo se colocava em fileiras, que aladeavam na marcha pelo deserto, e ao redor dela quando eles acampavam, diz a palavra do Senhor. Mas quando iam à batalha, preste atenção, igreja, quando este povo ia à batalha, era essa arca que ia à frente. Essa semana vão ter batalhas na minha vida e na sua vida. O que eu entendo ao ler esta palavra é que Deus pode ir na frente ou não. Não depende dele, depende de nós, depende da nossa entrega, depende do nosso arrependimento, depende da busca da nossa fé, do renovo da nossa esperança. Só depende de nós. Ela era carregada pelos sacerdotes e protegida pelos levitas, e o exército, ele ia atrás, ou seja, com visão, com perspectiva contrária aos exércitos daquela época. Ou seja, humanamente falando, a estratégia não tinha muita lógica, era para ser o contrário. E quando eu fui estudar o que estava este exército a cumprir por parte de Deus, eu entendi que Deus queria mostrar a este povo, a este exército, olha que interessante, Ele queria mostrar que é Ele o nosso caminho da vitória. Não são as nossas estratégias, não são os nossos planos, não são as nossas forças, as nossas capacidades. Não, por mais que pareça sem lógica, por mais que pareça sem razão, se foi Ele quem mandou, apenas cumpra. Então não eram os preparativos feitos como nos mostra nos capítulos 1 e 2 de Josué, não. Ou seja, nada que faremos humanamente, nada nas nossas capacidades nos levará a algum lugar ou alguma vitória, mas é em Deus, porque é Ele quem faz. Se Ele te deu uma família, foi Ele quem te deu. Se Ele te deu filhos, foi Ele quem te deu. Se Ele te deu emprego, foi Ele quem te deu. Honre-o. Se Ele te deu esta igreja, foi Ele quem te deu. Honre esta igreja. Se temos a Bíblia ao nosso dispor, no nosso país, foi porque Ele assim decretou, não foi homem, não foram ministérios, não foram evangelistas, foi Deus. Mas olhamos para isso como se fossem homens, olhamos para a igreja de Cristo querendo aparecer para homens, olhamos para o ministério sempre crescendo, querendo crescer e graduar e galgar. Meu Deus, a obra de Cristo, a vontade dele em nossas vidas independe de função eclesiástica, independe de ministério, independe de qualquer coisa, porque é dele. É apenas uma organização, questões organizacionais. Mas aqui a Bíblia vai nos dizer nos versos seguintes, e alguns serão lidos, era que não eram as informações dos espias, não era a vitória sobre as muralhas intransponíveis, não eram as guerras sobre os guerreiros gigantes, não eram os rios que estavam em inundação naquela época, não era, pelo contrário, a vitória só poderia vir do Senhor, e isso precisa ficar claro. A vitória na tua luta, na dependência do teu trabalho, nas tuas questões financeiras, que é um tempo difícil de crise que vivemos todos nós. Na nossa busca ainda maior da vontade do Senhor, é essa vitória que eu tenho orado a cada dia na minha vida,
que seja cada dia mais a vontade de Deus na minha vida, que seja cada dia mais a vontade do Senhor, de verdade, através da minha boca, através do meu ministério, através dos feitos do Senhor, através do ministério de homens desta igreja. Não seja a minha vontade, não seja a vontade do diácono Fábio, que está comigo lá, mais à frente do que eu, empenhado em fazer a vontade do Pai. Não, mas seja a vontade dEle em tudo que façamos, desde o primeiro momento que acordamos, entregando a Ele as primícias, os primeiros sopros, os primeiros pensamentos, os nossos primeiros pedidos, sejam de oração, sejam de entrega, sejam de pedido de misericórdia, seja de reconhecimento que somos pequeninos diante de um grande Deus. É isso que nos falta. Seja no Senhor, não na mão do exército em si, mas no Senhor, era o que Josué dizia a esse povo. Por isso eu olho para esta palavra e entendo esses versos que leremos, que a ordem aqui aplicada por Deus, ela também está aqui nesta noite, e que para sermos vitoriosos, só precisamos, para sermos então vitoriosos, é seguir de verdade a Jesus Cristo, porque não estamos seguindo, é viver verdadeiramente a vontade dEle. Deixa Ele falar, deixa Ele confirmar, deixa o Espírito Santo retirar qualquer pensamento contrário, barreira, dificuldade de cumprir a vontade do Pai. Libere o perdão, abandone os pecados da carne que tem perseguido, lute contra isso, peça ajuda, mas faça alguma coisa. Mudemos o nosso comportamento também diante da sua igreja. Vivamos verdadeiramente a vontade dEle, pois Ele, apenas Ele é o caminho. E alguns vão perguntar: como segui-lo então, pastor André? Como? E eu vou dizer: fazendo exatamente o que Josué disse ao povo. E a palavra que foi lida aqui nesta noite, no verso 5 vai dizer, lá em Josué 3, quem pode, leia comigo. Josué, ele disse ao povo: eu humildemente digo ao povo da Nova Vida do Colombané, ou seja, Deus fala conosco: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará o que, igreja? Vamos repetir essa última parte, eu vou dar início na minha versão. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o que, igreja? Eu não sei se você crê de verdade nisso, eu não sei se você tem fé o suficiente para dizer, dá um glória a Deus, um aleluia, um amém. Porque aqui Josué, ele está a instruir este povo a se santificar, a se consagrar. Ou seja, ele está dando destaque aqui à santidade do exército, e é o que nós somos. Nós aqui estamos assentados, sim, mas como um exército pronto a lutar contra as coisas do mundo contra nós, contra o diabo também, mas contra nós mesmos. Muitas das coisas colocamos na conta do diabo. Mas somos nós que criamos. As dificuldades que colocamos diante da nossa família, somos nós que criamos. As brechas que abrimos, somos nós que abrimos. Ele entra sim através destas brechas, mas somos nós que abrimos. Na nossa vida profissional a mesma coisa, e na nossa vida com Deus ainda mais. Aqui também ele instruiu os sacerdotes a apanharem a arca, e no capítulo 12 da carta aos Hebreus, eu não vou ler pelo tempo,
A santificação ocupa a posição de proeminência. Ou seja, a santificação precisa ser priorizada. Priorizamos tudo. Temos a agenda toda da semana. E com sinceridade, se você for buscar lá, escrita ou na tua mente, você preparou a segunda para trabalhar, a terça para visitar alguém, a quarta para vir no culto à noite, a quinta para vir talvez à tarde, a sexta-feira para passear com a família. Mas não há prioridade, compromisso numa procura da vontade do Pai. Talvez não tenhamos ainda nesta noite, através da tua palavra, termos assumido um verdadeiro compromisso. Essa semana eu vou ler mais a Bíblia. Talvez ainda não tenhamos, na nossa oração íntima com o Pai, ainda ter colocado uma meta diária, talvez, se possível, de separar alguns minutos, um tempo, uma hora, cada um na sua disponibilidade, um tempo de busca, de chorar aos pés do Senhor. Não podemos chorar apenas durante o louvor, não, precisamos da nossa casa ter um tempo para chorar com Deus, aquele tempo que você fecha as suas portas, e é só você, o Senhor, onde você fecha os seus olhos e começa a falar de verdade com Ele, sem ninguém ao lado. Aquela hora que você fecha a porta do seu quarto e começa a ouvir um louvor que toca o teu coração e você começa a chorar, e talvez não hajam motivos para chorar, mas é o Espírito Santo te levando a um choro, a um lamento, aonde Ele vem e toma a sua vida e fala contigo. Precisa ser perseguida, como diz em Hebreus 12, no verso 14, seguir a paz com todos e a santificação. Eu preciso ter paz, seguir a paz, manter um bom relacionamento com a minha casa, com o meu trabalho, com a igreja, com o meu ministério, com a congregação de Jesus. Sim, eu preciso. Mas aqui diz seguir a santificação. E quando eu leio nesses versos de Josué, eu entendo que a ideia que Deus passa aqui através de Josué, quando ele abre a boca para falar, é que é algo que deve ser buscado com firmeza, com propósito, com determinação. Começamos até no primeiro dia, no segundo já desanimamos, no terceiro não fazemos. Essa é a verdade. Mas isso precisa mudar, porque não pode continuar sendo de qualquer jeito. Nós temos irmãos aqui com 1 ano, com 2, com 10, com 20, com 30 anos de vida com Cristo. E talvez só agora, nesta noite, estejamos tomando uma verdadeira decisão de priorizá-lo, de fazê-lo com determinação, igreja. Como as coisas começaram a mudar na minha vida íntima com Deus a partir da leitura, da dedicação. Eu tenho me cobrado demais que eu não posso ler só a Bíblia apenas para preparar um esboço de uma mensagem, não, eu tenho que ler para mim, dia após dia, porque eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou errôneo. Meu Deus, todos nós somos. Nós não somos nada, nós não somos ninguém diante do tamanho desse Deus, e precisamos parar de menosprezá-lo, porque é isso que fazemos quando batemos no nosso peito e dizemos: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou correto, ele está errado, ela está errada. Menos, para que Deus possa agir e as coisas comecem a se resolver nas nossas vidas. Isso é vitória com Deus, vitória espiritual, ou seja, muito mais firmeza, não na sua palavra dura contra as pessoas, não nos seus feitos. Eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, sim, claro, para as nossas coisas humanas e mundanas nós temos. Queremos comprar um carro, queremos comprar uma casa, queremos feitos ainda maiores, nada contrário a isso. Deus se agrada quando temos compromisso.
mas eu creio que Ele se agrada muito mais e estamos aqui para cultuá-lo, ou seja, agradá-lo. Precisamos buscá-lo ainda mais com determinação, porque faz parte dos planos eternos de Deus, que cada filho seu, cada filha que aqui se encontra, assim eu creio, alcance, busque a santificação, e para isso o próprio Deus, Ele dedica-se à nossa educação, ou seja, Ele está aqui nesta noite por nos amar e querer que alcancemos esse nível ainda maior a cada dia. Ele está aqui para nos educar nessa noite, assim eu creio. Da onde você tirou isso, pastor? Hebreus 12, 7. É para disciplina que perseverais, ou seja, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Deixa Deus te corrigir, deixa Deus falar, deixa Deus te moldar, deixa Deus tirar tudo isso do teu coração. Tira a mágoa, tira rancor, tira as diferenças, tira os empecilhos, deixa tirar, fique leve, fique bem. Pare de se remoer com as coisas que fizeram. Meu Deus, fizeram. Talvez se você der uma chance, pode até ser que você se machuque de novo. Mas creio eu que o Senhor queira que saiamos daqui muito diferente do qual nós entramos. Então deixa Deus corrigir a sua vida, deixa Deus corrigir a sua trajetória, deixa Deus tratar a tua vida íntima com Ele. E Ele está a nos falar, ou será que falou só comigo durante essa leitura? Não, não é assim que Deus faz. Esse princípio é repetido no verso 10 deste capítulo que estamos lendo, onde diz que Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Deus quer aproveitar a sua vida para ser bênção na sua família. Deus quer aproveitar a sua história para ser bênção no seu lugar de trabalho. Deus quer aproveitar a sua vida para ser testemunho de vidas que irão mudar na sua rua, olhando para a sua vida, para o seu exemplo, para o seu comportamento. Deus quer usar a sua vida para impactar a vida desta igreja, de membros, de irmãos, de pessoas que Ele vai mandar, e talvez não tenha mandado ainda, porque nós não estejamos preparados para cumprir a vontade dEle. Santificação é o meio que Deus usa para conduzir os seus filhos pelos caminhos da fé. Ele vai nos conduzir para um caminho que é a vontade dEle, não é a nossa. Basta que tenhamos fé e confiança naquilo que Ele está a fazer. Pastor, eu não tenho dons e talentos, Ele não pode me usar. Eu também tenho pouquíssimos, mas creio eu que poucos Ele tem usado através da minha vida, tem me usado para abençoar, e talvez Ele faça ainda mais na minha vida. Não depende dEle, depende de mim, depende da minha busca, depende da minha mudança, depende da minha forma que eu vou dizer a Ele: Senhor, aproveita a minha vida, aproveita o meu casamento, aproveita o meu ministério, aproveita a minha família, aproveita tudo, Pai amado Deus, que o Senhor pode. Você já disse isso a Ele? Você já disse para esse Deus com amor: Senhor, me usa, Senhor, aproveita-me, aproveita do meu carro, aproveita da minha casa, aproveita dos meus talentos, aproveita da minha voz, aproveita da minha inteligência, aproveita do meu trabalho, Pai amado, e faça ali a sua vontade. Você já disse isso a Ele? Eu creio que o Senhor esteja preparando-nos para que nós recebamos graça sobre graça ainda maior sobre as nossas vidas. Eu creio nesse Deus. Pastor, o senhor não conhece a minha história. Talvez esteja alguém dizendo assim: pastor, você não sabe da luta que eu estou vivendo nesse momento. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu estou aqui partido, estou aqui desanimado, estou aqui desamparado. Ei! Eu creio que uma palavra
que venha direto dos céus, uma só, pode mudar toda a sua história, como mudou a minha. Só que Ele mudou uma parte da minha, porque ainda há muito mais para mudar, e não depende dEle, depende de mim. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos deixar Deus nos mudar, deixa Ele moldar a tua história, o teu casamento, o teu relacionamento com teus filhos, deixa Ele mudar a tua vida, moldar a tua vida profissional. Basta que você entregue isso a Ele. Novamente, para memorizar, verso 5 de Josué 3: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o que, igreja? Então vamos lá, pastor, o que é santificação? Santificação é o processo de modelagem pelo qual a essência da imagem e semelhança de Deus, que foi desonrada pelo pecado, vai sendo regravada no coração do homem. Um teólogo, pastor, não vou lembrar o nome dele, eu não anotei, mas falou muito ao meu coração. Santificação é um processo que começa aqui nesta noite. É um processo que começa a partir de uma decisão nossa apenas. Ele usou uma palavra de modelagem, ou seja, Ele vai remodelar a sua vida, Ele vai remodelar o meu ministério, Ele vai remodelar os nossos pensamentos, Ele vai remodelar o nosso coração, e isso não é físico não, isso é alma, é entrega. Ele vai remodelar a sua essência e imagem, a sua semelhança, que foi desonrada pelo pecado. E quando lemos isso, pensamos só em Adão. Não, no pecado que nós estamos cometendo na última hora, nos últimos dias, nas últimas semanas. Aí vai dizer o final da palavra dele, que diz assim: vai sendo regravada no coração do homem. Eu achei demais. Deixa Deus regravar no seu coração a vontade dele, isso é santificação. Deixa Ele refazer, deixa Ele regravar, deixa Ele regravar a essência dele. Comece a lembrar nos dias que você, não sei quem passou pelas águas aqui, ou no antigo templo, ou em outra igreja, comece a lembrar daquele momento que você estava há alguns minutos antes de entrar no tanque batismal. Comece a lembrar de como você era. Eu chorava lá no Alcântara, mas chorava de me derramar de alegria. Será que eu tenho hoje essa alegria? Será que eu choro tanto quanto eu chorava naquele momento? Será que eu tinha tanta expectativa? Será que eu tenho tanta expectativa como eu tinha naquele dia, no qual os dias se passavam e amanhã eu vou viver em novidade de vida, amanhã eu vou sepultar a minha velha criatura? Será que eu vivo assim hoje? Será que você vive? É uma pergunta que devemos fazer. Será? Deixa Ele regravar aquele dia onde você saiu do tanque. Eu pelo menos saí chorando, falando: Deus, eu sou grato a Ti pelas mudanças que Tu fazes na minha vida, eu sou grato a Ti, porque a promessa da eternidade, ela vai se cumprir na minha vida. Será? Será que hoje fazemos assim realmente? Aí na sexta-feira, na reunião aqui, o bispo dizia para os levitas da igreja que vivemos um tempo onde os hinos e pastores e coachings tentam nos levar apenas ao emocional. E aquilo, enquanto ele falava, eu só dizia assim: Deus, muda os meus conceitos até mesmo sobre a música cristã. Muda, me faz entender a Tua vontade. Me faz entender a Tua vontade de como eu devo adorar e louvar, prestar culto ao Senhor. Que eu não chegue mais aqui ao louvor atrasado. Eu pedi isso a Deus.
que eu não chegue mais aqui no último louvor, a não ser que eu tenha um problema de saúde ou alguma dificuldade de estar aqui, mas que eu queira dar início a esse louvor toda vez às 17 horas, quando aqui estiver no culto às 17, às 19h30, quando eu estiver no culto às 19h30, culto a Deus, inclusive com o meu horário, com o meu relógio, que nós não temos mais, mas a partir de agora vamos ter. É um novo tempo, porque estou permitindo eu a fazer Ele regravar a vontade dEle. Eu não vou perder mais um minuto de louvor, eu não vou perder mais um minuto de palavra, eu não vou me desconectar mais um segundo da vontade dEle. Pode o celular tocar, pode ser o que for, agora é hora de adorar ao Senhor e ponto. Aí sim eu vou poder dizer assim: enche-me, Deus. Aí sim, fora disso não tem condições. Aí sim eu vou poder abrir a minha boca, levantar as minhas mãos em adoração e dizer: enche-me, Senhor. Aí sim. O bispo Tito, em um dos seus livros, diz que a santificação é operada pelo Espírito Santo de Deus e leva em conta a renúncia do eu. Ou seja, comece a renunciar tudo que provém de você na sua vida, e aí você vai começar a viver a santificação. Mas pastor, renunciar à minha família? Sim. Não deixar a sua família, mas que ele seja a tua prioridade. Não renunciar ao teu trabalho, mas o relacionamento com Deus seja a tua prioridade. Não renunciar aos seus amigos, mas que os seus amigos não te atrapalhem para que você priorize ao seu Deus. Nós estamos fazendo justamente o inverso. Quando temos um tempo, vamos ouvir Deus falar. Essa é a verdade. A renúncia dos desejos e vontades da carne, apenas por uma decisão. Como é que eu vou vencer as minhas fraquezas? O meu jeito, o meu estilo, a minha personalidade. Como eu vou vencer, meu Deus, me afastar dos projetos, dos sonhos que tenho no meu coração? Tudo vaidade. A Bíblia já vai dizer, tudo vaidade, vai tudo ficar por aqui. Basta que você tome uma decisão incondicional de seguir a Jesus Cristo. Não como temos seguido, ou dizemos que seguimos, porque na verdade nem sequer seguimos. O que eu entendo ao ler estes versos é que nós precisamos nos esforçar. Ou seja, igreja, o meu convite nesta tarde a todos, nesta noite aqui, é que nós nos esforcemos como cristãos. Não nos esforcemos mais apenas como ministério, como um grupo que se reúne semanalmente ou quinzenalmente, com uma agenda, com uma liturgia. Não! Mas que nos esforcemos para buscar esse Deus. Mais Bíblia, mais Bíblia, e mais Bíblia, e mais Bíblia. Aí vamos ser levados a uma santificação. Mas as igrejas hoje, meu Deus, tem tanta programação, tanta coisa, tanto, meu Deus, e fica um finalzinho. Eu nem gosto de pregar em algumas igrejas e denominações quando eu recebo o convite, porque o que deixam são 15, 20 minutos, e eu não consigo pregar em 15, 20 minutos, até que eu consiga passar o que eu estou pensando, meu Deus. Eu tenho orado para que eu possa dizer, há um hino que diz assim, que Ele cresça, que eu diminua. É tão fácil de falar, né? Que eu desapareça. Tem um lance desse aí que tem que falar. Aí no final eu ainda vou dizer assim, enche-me, Deus. Que vergonha. Estou falando de mim, tá, gente?
Essa é a palavra de vitória hoje para o povo de Deus. Essa é a palavra de encorajamento. Eu sei que há muita coisa na internet que vai dizer que você vai ser vitorioso, que o dinheiro vai chegar, que a cura vai acabar aqui agora, que vai chegar agora, que isso vai acabar, que... Gente, será que é isso mesmo? Precisamos trazer à nossa memória a necessidade de uma busca constante e diligente. Isso vai requerer um esforço pessoal. Mesmo que eu não faça, se você quiser fazer ou quiser alcançar, você tem que fazer. Se o seu marido não quiser fazer, você precisa fazer. A sua esposa, os seus filhos, isso é individual, é único, é relacionamento íntimo com Deus. E o relacionamento com Deus é a base de todas as coisas. Quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe? Quer ser um bom profissional? Quer ser um bom diácono, um bom obreiro, um bom líder? Quer ser um bom membro de uma igreja, seja o que for? Busque, em primeiro lugar, a sua santidade. E aí nós vamos vencer o que se opõe à vontade do Senhor, ou seja, a nossa carne. Esses versos que lemos são conselhos que devem ser observados por todos, pelo Papa, pelos bispos, pelos pastores, pelas igrejas, pelos crentes, porque estamos nos esquecendo. Deus está ficando para trás. A sua cruz está ficando escondida. Ela não é mais a nossa prioridade. A cruz, Jesus Cristo, a sua morte, o preço alto que Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue, isso ficou em segundo plano nas igrejas evangélicas, nos casamentos, nas desonras dos filhos para com seus pais, com seus avós. Ficou em segundo plano diante dos pastores, líderes evangélicos também, que não seguem mais as Escrituras. E por isso, a entrada dos coaches dentro da igreja, onde procuram cada um a sua imagem, o crescimento apenas, e não o crescimento de Deus. Essa é a verdade. A Bíblia ficando em segundo plano. Mas que em nome de Jesus isso mude aqui neste lugar, na minha vida. E quando eu falo neste lugar, é nas nossas vidas, em nome de Jesus. E isso começa por mim e por você, como Deus tem começado na minha vida, acredito eu. Alguns pastores, em reunião de alguns ministérios, dizem assim: não preguem mais contra o homossexualismo, porque nós perdemos uma parte do público, e aí perdemos receita, e temos contas para pagar. Ei! Não se prega em algumas igrejas contra a homossexualidade mais, contra as separações, não se prega. Virou normal o crente se separar, está tudo errado. Ideologia de gênero, comunismo, tudo isso. Não estou falando de política, hein, gente? Eu estou falando eu estou fazendo crítica à prática da escolha, no qual, meu Deus, leia a Bíblia você mesmo e avalie. E quando não pregamos mais sobre isso no púlpito da igreja, nos ministérios, nas nossas reuniões, até mesmo na nossa casa, diante da mesa da nossa família, estamos desagradando sim a Deus. Precisamos pregar.
É difícil chegar na casa da nossa parentela que não conhece o Senhor e começar ali a falar de Jesus. Mas é a nossa missão e deveria ser a nossa prioridade, mas não fazemos. Não queremos incomodar, não queremos deixar pessoas revoltadas conosco, não queremos insatisfazer ninguém. É com amor, é com carinho que nós temos no nosso coração que nós precisamos levar essas pessoas à salvação. Maior que o desagrado deveria ser a nossa tristeza de nos lembrar que a Bíblia vai dizer, se você crer na Bíblia, a palavra do Senhor, que eles vão para o inferno se não aceitarem a Jesus Cristo. Se continuarem vivendo a vida que estão vivendo, primeiro, obviamente, precisamos mudar a nossa, para depois influenciá-los. Por isso não influenciamos. E aí, pessoas estão sendo conhecedores da palavra do Senhor, não porque estão numa congregação, não, porque recebem um vídeo via WhatsApp, que recebem uma mensagem com grande apelo emocional, e nenhum tipo de exortação. Ai, que amor de pastor, será? Eu mudei completamente o meu conceito do que é ser pastor e olhar para um homem que ama a sua igreja, as ovelhas da sua igreja. Eu mudei completamente, por isso eu mudei. E isso só aconteceu comigo através do impacto que a Bíblia vem me causando, cada vez maior. Aí eu começo a preparar uma mensagem para o domingo, eu começo na quarta, nos intervalos, e nos meus feitos, e nas minhas madrugadas, e quando eu consigo, nas madrugadas em que eu não durmo, obviamente, e nos dias e no almoço, eu vou procurando e vou lendo, e Deus vai falando, eu vou entendendo, e Deus vai me acrescentando, não apenas para pregar no domingo, mas para a minha vida pessoal, e isso precisa ser em todos que aqui estão. Seja no seu tablet, seja no seu celular, seja na sua Bíblia manual, em folhas, seja como for, mas procure entender a vontade do Senhor. E se precisar de ajuda e você reconhecer que precisa, tem um instituto, tem um CETEB, que é o básico, tem um instituto, tem o curso de formação ministerial no conselho, e você vai crescendo. Em nome de Jesus, seja assim. Semana o diácono Cláudio seja incomodado por alguns. Eu preciso estudar a Bíblia, mesmo que você não concorde com tudo aquilo que é ministrado pelos professores. Precisamos estar lá. Aí sim, nós não seremos mais dirigidos pelas mensagens de internet, Facebook, WhatsApp, e sim pela vontade do Pai, que fala intimamente ao coração de cada um. Aí eu vou poder dizer: enche-me, Deus, aqui neste lugar, nesta noite, eu e você. Então, pastor, como é que eu recebo a minha vitória espiritual? Igreja, o que eu falei? Que o princípio da vitória é santificar-se. Sabe como é que você pode começar a se santificar? E eu aqui também? Comece a lembrar das últimas decisões que você tomou, e comece a se lembrar se você realmente ouviu de Deus que você deveria ter feito aquilo, ou se aquilo foi a tua vontade. Comece a lembrar de que forma Deus te confirmou ou não, porque muitas das vezes dizemos que foi Deus que falou, que foi Ele que confirmou, mas era nossa vontade, foi Ele nada. E talvez Ele queira mudar situações aqui, através do teu reconhecimento, dos teus erros, dos meus erros, dos nossos erros. Aí sim, aí eu vou poder querer ver os milagres de Deus atuando na minha vida, no meu ministério, na minha igreja, no meu trabalho, na minha vida financeira. Aí sim. Mas antes disso tudo, a palavra de Deus vai dizer: santifique-se. Ou seja, consagre a sua vida. O que Josué aqui estava falando era que algo tremendo de Deus iria acontecer àquele povo, e que Deus se manifestaria a sua glória no meio deles. Será que era só para ele?
Ou será que ele diz aqui que ele vai manifestar também sobre a minha vida, sobre a tua vida, a glória dele? Ele pode, ele vai. Talvez não em todos, porque isso não depende da minha vinda aqui, não depende do meu apelo, não depende da minha oratória, só depende de você e Deus aqui neste lugar. Mas ele diz também, Josué, que antes disso, eles deveriam estar preparados para receberem as manifestações do Senhor. Será que estamos? O que é manifestação do Senhor, pastor? É Ele falando agora ao teu coração, e você se quebrantando, e você dizendo internamente, não precisa se expor: eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar os meus atos, eu vou parar de fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Comece agora, da onde você está, já dizer: Senhor, misericórdia dos meus erros. Deus disse a Josué que aquele povo precisava ter uma atitude prática de consagração. Consagração não é estar apenas semanalmente na igreja, não. Isso é um compromisso ministerial. É muito mais do que isso. Comece com atitudes práticas na sua casa, no seu trabalho, no empenho da sua palavra. Por mais difícil que seja, cumpra o seu melhor. No contexto da palavra, para encerrar, e na semana que vem eu preciso continuar, que eu não consegui ler a metade aqui do meu esboço e levar à igreja aquilo que o Senhor falou comigo, mas naquele tempo esse contexto significava que eles tinham que tomar banho, lavar as suas roupas, verificar se nas tendas deles havia algo que pudesse desagradar ao Senhor. Hoje a gente não quer fazer mais isso. Nos versos seguintes vai dizer que eles deveriam verificar se haviam ídolos, porque o ídolo tinha que ser Deus apenas. Se havia alimentos que não eram agradáveis ao Senhor, porque naquela época tinha as restrições alimentares que Deus os colocava. Qualquer forma de sujeira na tenda, qualquer forma de sujeira na sua vida, seja rejeitada por você aqui nesta noite. Não é pelo diabo não, gente, é por nós. Neste louvor que nós vamos ministrar agora, o pessoal da música já está se preparando, nós possamos fazer uma reflexão moral, ética da nossa vida. O que eu entendo, gente, aqui, eu quero encerrar, é que se esses homens entendessem que por causa da santidade de Deus, eles deveriam de forma prática buscar serem agradáveis a Deus, tudo aconteceria, e o mesmo é para nós.